Paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Nildo Oliveira e nesse vídeo falaremos de um assunto muito importante: como estudar a Bíblia. Muitas pessoas nos procuram querendo tirar dúvidas de como iniciar um estudo da palavra do Senhor. Essas pessoas, elas acham a Bíblia um livro muito complicado de ser compreendido. E de fato, nem sempre é fácil entender o que o texto bíblico quer nos dizer. Por isso, nós devemos buscar por métodos e práticas que possam nos ajudar na interpretação da palavra de Deus. No conteúdo desse material, nós iremos abordar: número 1, o passo a passo de como estudar a Bíblia; número 2, erros comuns na interpretação bíblica; número 3, fontes de interpretação; e o número 4, princípios de interpretação. Passo a passo de como estudar a Bíblia. Número 1, a leitura. A leitura é o primeiro ato a ser feito. Ao ler a Bíblia, não fique conectado com dispositivos celulares, mídias sociais, televisão. Este é um momento apenas entre você e Deus. Portanto, não permita que fatores externos dificultem a sua leitura bíblica. É muito importante você procurar um lugar reservado para que nada ao redor possa lhe atrapalhar nesse momento tão importante que é a leitura bíblica. O segundo passo de como estudar a Bíblia de forma eficiente é a interpretação. Ela vem logo após a leitura. Você precisa buscar o entendimento do texto que foi lido. Este passo, meus irmãos, ele é muito importante, pois não somos nós, pastores, presbíteros, diáconos, teólogos, que definem o que a Bíblia quer ensinar. A verdade, ela é apenas uma. Logo, não existem múltiplas interpretações. Portanto, fique atento ao contexto da passagem bíblica lida e respeite as condições, respeite o cenário e os personagens em volta do contexto. Afinal, texto fora de contexto é pretexto para erro, é pretexto para heresia. Então tome muito cuidado com esse passo 2. O terceiro passo de como estudar a Bíblia é a meditação. Este passo consiste na reflexão da palavra de Deus em nossas vidas, de como ela falou aos nossos corações e também do seu poder aprimorador em nossas vidas, de como ela pode transformar a minha vida. Por exemplo, quando eu leio o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E eu vou parar para meditar. Será que eu estou deixando o teu Espírito Santo me dominar? Ele me guiar? Outro fruto é a mansidão. Senhor, como é que eu estou sendo? Eu estou sendo manso? Ou eu estou sendo grosseiro com as pessoas? Eu tenho sido fiel ao Senhor? Então, esse passo da meditação, meus irmãos, é muito importante. É você deixar a palavra de Deus agir em sua vida. O quarto passo é você ensinar a palavra de Deus. Você leu, você interpretou, você meditou, agora você está colocando em prática a palavra do Senhor. Após Deus falar ao seu coração, por meio da sua palavra, ensine o que você aprendeu a outras pessoas, ensinando às pessoas o que você tem aprendido na palavra de Deus. Pode ser na sua igreja, na sua família, no meio dos seus amigos, no seu local de trabalho. O importante é não deixar de propagar a vontade de Deus entre as pessoas. O Senhor falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança do Senhor. Marcos 16:15. Agora vamos falar sobre erros comuns na interpretação bíblica. O erro número 1, fazer a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Meus irmãos, isso é um erro gravíssimo. Muitas pessoas buscam encaixar o seu entendimento com algum texto bíblico. Tentam adequar com a Bíblia ensinos equivocados que conhecem ou na internet, ou em algum livro que leu, ou até mesmo, pasmem, em pregações dos púlpitos. Elas ouvem isso, elas leem isso, elas veem na internet isso e querem trazer isso para uma verdade bíblica. Tentam encaixar isso com a Bíblia. E isso é um erro, isso não pode. Isso também vale
para a tentativa de adequar com a Bíblia experiências individuais como sonhos, visões, revelações e etc. Né? É importante ressaltar que os dons espirituais não cessaram. Nós cremos nos dons espirituais. Eu creio nos dons espirituais, são bíblicos. Porém, apenas ligo aqui o alerta para supostas manifestações divinas que não passam de puro emocionalismo ou até mesmo desonestidade para propor alguma heresia. Isso é gravíssimo. O ponto número 2, fazer interpretações superficiais. A Bíblia, ela é um livro que merece a nossa total atenção, pois ela contém a orientação do Espírito Santo para nossas vidas. Levando isso em conta, leituras rápidas ou superficiais podem nos levar a uma interpretação equivocada do texto bíblico. É muito importante que você reserve um tempo significativo para ler a Bíblia e interpretá-la de um modo que você possa revisar toda a passagem bíblica. Busque compreender todos os detalhes do texto para não chegar em conclusões equivocadas. Reserve um momento para a leitura bíblica. Não queira ler a Bíblia de forma superficial. Erros número 3. Espiritualizar ou aplicar alegorias excessivamente. Essa etapa, meus irmãos, ela é indispensável para um estudo bíblico sadio. Será até um pouco extensa a minha explicação por conta da sua importância. A palavra de Deus, ela contém metáforas e figuras de linguagem para facilitar a compreensão de seus leitores. Um exemplo disso são as parábolas, as famosas parábolas de Jesus. Cristo, ele utilizou as parábolas, que era uma técnica aplicada por ele para facilitar o entendimento de seus discípulos acerca de seus ensinamentos como o reino dos céus. Mas isso não significa que toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, está inteiramente compostas de metáforas e figuras de linguagem. Portanto, é aconselhado ler a Bíblia primeiramente de modo literal, ou seja, sem buscar elementos ocultos em suas passagens, pois a Bíblia não é caça-palavras ou algo do tipo. Por fim, meus irmãos, o grande problema do alegorismo excessivo é que muitas vezes o leitor ignora o significado real do texto bíblico e acaba interpretando a passagem com elementos da sua própria imaginação, pois ele acredita que toda a passagem bíblica possui um significado oculto que precisa ser desvendado. Isso é muito importante de ser observado. Leia a Bíblia primeiramente, de forma literal. Tente entender o que o texto quer dizer, para você tirar um bom proveito das Escrituras. Nós iremos falar agora sobre fontes de interpretação da Bíblia. Isso é muito importante também, meus irmãos. O ponto número 1. Diferenças linguísticas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em algumas partes em aramaico. Já o Novo Testamento escrito em grego. Portanto, o português não foi o idioma usado pelos autores bíblicos para escrever os textos originais da Bíblia. O que temos hoje disponíveis são as traduções. Fonte de interpretação número 2 é a diferença cultural. Essa fonte de interpretação também é muito interessante. Por quê? A Bíblia trata de culturas muito antigas e completamente diferentes das de hoje. Existem culturas que são estranhas para nós hoje. Até mesmo na própria Bíblia existem diferenças de culturas. Por exemplo, Abraão era um seminômade que viveu de peregrinações no deserto, algo que era comum naquela época. Paulo, ele era um cidadão que vivia em uma época muito mais avançada em termos de cultura, escrita, ciência e política. Portanto, meus queridos, dê atenção a esse aspecto e tenha em mente que a Bíblia é feita de narrativas de muitos séculos atrás. Ponto número 3. Questões geográficas. Fatores que envolvem geografia também merecem a nossa atenção. A Bíblia fala de mares,
fala de rios, cidades e regiões que estão muito distantes de nós. Por conta disso, busque pesquisar acerca desses locais e tenha uma noção básica do mapa da região de Israel. Isso é muito importante porque vai facilitar também o nosso estudo bíblico. O próximo passo e o último são os princípios de interpretação. Primeiro princípio, o literal simbólico. Indicamos que no momento de interpretar um texto bíblico, busque entender o intuito do escritor, levando em consideração fatores como a cultura que foi escrito, para quem foi escrito, o objetivo com que foi escrito e, principalmente, o contexto do próprio texto. Quando o contexto exige uma interpretação simbólica, devemos usá-la. Nos demais, devemos usar o sentido literal e claro do texto. O segundo princípio, meus irmãos, é o histórico. É muito importante você verificar o que o texto significa para as pessoas a qual ele foi escrito. Um texto sem contexto é pretexto para você falar qualquer coisa, para você errar. Ou um texto bíblico não pode ter vários significados. Alguns dizem que a mensagem do evangelho tem significados diferentes para cada época. E eu afirmo que isso não é verdade, pois não existe nenhum texto bíblico que sustente essa afirmação. Portanto, a palavra de Deus significa para nós a mesma coisa que significava para as pessoas há 2000 anos atrás. O que pode mudar são as aplicações, ou seja, ela pode ter efeitos diferentes para pessoas diferentes, pois cada um vive diferentes problemas. O terceiro ponto, meus irmãos, é o gramatical. Dê atenção ao modo em que o texto é construído. Uma vírgula pode mudar totalmente o significado de um texto, não apenas na Bíblia, mas em qualquer outro livro. Por isso, recomendamos usar diferentes traduções da Bíblia para facilitar o seu entendimento da Bíblia. Por exemplo, leia o mesmo texto usando uma tradução Almeida e outra NVI, ou qualquer outra tradução de sua preferência. Analise o mesmo texto das duas traduções e extraia a interpretação mais fiel e possível das Sagradas Escrituras. Tópico 4 é a síntese. Tudo na Bíblia tem que se encaixar. Não pode haver contradições. Portanto, não existe contradições na palavra de Deus. Aparentes incoerências devem ser seriamente estudadas para alcançar um entendimento sólido, firme. Para ajudar, mais uma vez eu dou a dica de você consultar traduções diferentes da Bíblia. Isso certamente vai ajudar na sua leitura. É isso aí, meus irmãos. Chegamos ao final do nosso vídeo. E esse foi um resumo do livro Como Estudar a Bíblia, de John MacArthur. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, aperte o sino de notificações e dê um like. Que Deus abençoe você e a paz do Senhor Jesus.